É hora de falar sobre alimentação e saúde, e hoje o foco do nosso bate-papo é um produto visto como vilão na maioria das dietas, que é o açúcar. O Dr. Carlos Eduardo Barra Curi, ele é médico endocrinologista, ele é pesquisador da USP e hoje então vai nos dizer o que é mito e o que é verdade quando se fala em açúcar. Obrigada, doutor, Obrigado, por aceitar o nosso convite. Você de casa já vai mandando sua pergunta no Twitter, ok? Com a hashtag EPTV1 para o doutor responder. A gente separou aqui uma tela com 4 tipos de açúcar. Então, refinado, mascavo, demerara e orgânico. A primeira pergunta é qual a diferença entre esses 4 tipos, doutor? Luciane, muita gente está consumindo açúcares diferentes hoje no mercado. A diferença é que eles são menos processados. Por exemplo, o mascavo, o demerara, são açúcares que têm mais fibras associadas, alguns nutrientes a mais, mas no fundo, a quantidade de açúcar é igual, é muito parecida, praticamente igual em todos eles. Então, do ponto de vista de saúde, não faz diferença eu escolher um ou outro? Não é determinante do ponto de vista de saúde. É só mais ou menos nutrientes, seria Sim, isso? E que no fim, numa alimentação balanceada e saudável, não justifica a diferença, inclusive de preço. É bom saber, porque alguns são muito mais caros Sim, do que muito outros mais que a gente está vendo aqui. Vamos seguir com o nosso mitos e verdades agora. E a primeira pergunta, doutor: comer muito açúcar causa diabetes? Isso é mito. É mito. Esse é um dos mitos. Porque alguns tipos de diabetes são genéticas. Sim, o diabetes tipo 1, que é o de crianças e adolescentes, é um problema do sistema imunológico. Ele é autoimune. Então, o pâncreas desse paciente é destruído. Então, não foi por causa do açúcar. Agora, diabetes tipo 2? O diabetes tipo 2, ele pode estar ligado ao açúcar. O diabetes tipo 2 é ligado a maus hábitos de vida, a obesidade. Então, se a pessoa, por acaso, ingere muito açúcar... Mas não só o açúcar. Esse é o ponto, você já matou. A questão é comer de forma errada. Comer errado e ganhar peso e fica diabético tipo 2. Entendi. Então, esse é um mito, mas é importante destacar que a gente também... o excesso de açúcar pode facilitar. E a gente já tem pergunta do pessoal que está nos assistindo na internet. Vamos ver aqui. A Malu mandou a seguinte questão. Pergunta da mãe dela. O que o senhor recomenda? Sacarina sódica ou açúcar? Na verdade, a gente recomenda todos. A sacarina, para quem está vendo, é um adoçante e o açúcar. Numa alimentação balanceada, você pode ter os dois e deve ter os dois. Tem alimentos que vão muito bem com o adoçante, e o adoçante eu diria mais o completo, o da sua preferência. Tem gente que gosta de sacarina, tem gente que gosta de ciclamato, tem gente que gosta de estévia. A gente está poupando calorias. Agora, olha só, a próxima pergunta que a gente tem aqui no estúdio tem a ver com isso. A dieta ideal não leva açúcar, então já vejo que é mito. Isso é um mito. Pode comer doce? Claro que pode. O açúcar, ele faz parte da pirâmide alimentar. O açúcar nos traz energia, faz parte. O negócio é a moderação e o balanceamento. Isso é importante. Então, isso aqui é um grande mito. Pode ter açúcar e deve ter açúcar. E tem açúcar também em alguns legumes, em frutas. Claro, a principal fonte de açúcar. A cana-de-açúcar, veja só. Então, as frutas são uma boa fonte de açúcar que junto trazem vitaminas, sais minerais. Porém, vamos lembrar da moderação. Pois é, a nossa próxima questão aqui, doutor. O senhor está me adiantando aqui as perguntas ao vivo, tá muito bom isso. A gente está sincronizado no nosso bate-papo. Frutas são comidas saudáveis e eu posso comer o quanto quiser. Não. Mito. Isso é um outro quem dera, que a gente pudesse comer o que quiser, a quantidade que quiser. Não é porque é fruta. Não. Uma coisa interessante, estava conversando aqui antes de entrar no programa, muitos começam uma alimentação saudável pelo suco. Às vezes espreme um suco de laranja num copo, você põe ali umas 4 laranjas. Às vezes tem mais calorias num copo de laranja do que no prato que você fez saudável. E tá achando que tá tudo certo naquele E tá achando copão. que tá tudo certo. Claro que as frutas são muito bem-vindas, são ricas em diversos nutrientes, mas a moderação faz parte do jogo. Ok. Próxima questão aqui no nosso mitos ou verdades. Existe um horário certo para comer açúcar, doutor? Essa é boa, esse é um grande mito. Isso aqui, mas muita gente acha que sim, né? A gente acredita sim que uma alimentação saudável tem que estar contida num contexto de calorias adequada, e nas calorias o açúcar faz parte. Não depende do horário do dia.
Não tem essa, Não, né? tem gente que fala que não come açúcar à noite. Depois das 6 da tarde. Depois das 6 da tarde. Certo. Infelizmente, na verdade. Olha, o pessoal está participando bastante no Twitter com a hashtag EPTV1. Próxima questão agora, doutor, do Asmar Neto. Michel Asmar Neto. Refrigerante faz mal para a saúde? Ixi, refrigerante tem bastante açúcar, né, doutor? Sim, o refrigerante normal, regular, tem um percentual de açúcar muito alto. Não é, de fato, uma coisa que a gente deve ingerir com regularidade. Então, se precisar ingerir refrigerante, prefira as formulações diet, light e zero. Mas o refrigerante, de fato, independente qual seja, não é um bom produto para consumo. Melhor que seja a exceção mesmo, né? E a Paola está perguntando, adoçar sucos com adoçantes é melhor do que com açúcar? Então, aqui a gente tem como generalizar isso? De uma maneira geral, sim. Por que eu vou colocar açúcar se eu posso pôr adoçante e manter um sabor agradável? Mas o ideal, vai o recado para as crianças. Manter o paladar, começar desde pequeno com pouco paladar de açúcar. Acostumar mesmo as papilas gustativas. Isso, né? mesmo. Os pediatras estão forçando muito isso. A educação alimentar começa cedo. Então, à medida que a gente vai adoçando, ou com açúcar ou com adoçante, quando criança, a gente vai querendo cada vez mais. Então, o próprio café, né? Muita justamente, gente acaba colocando. Eu diria o seguinte, por que não também não adoçar com nada? Ótimo. É uma opção. Ótimo. O adoçante é menos calórico, o adoçante é praticamente zero caloria, e temos o açúcar. Ok. Também. Nossa última questão aqui, doutor. Açúcar causa câncer? Essa é polêmica. A ciência ainda não tem resposta ainda, Luciane. O que a gente pode dizer é que ter diabetes, sim, está associado a alguns tipos de câncer. A gente não sabe a causa e o mecanismo, mas sim, o estado diabético aumenta o risco de alguns cânceres. Nós não podemos ainda falar, é muito prematuro falar que açúcar dá câncer, Então, não sabemos. Tá certo. Conversei então com um médico endocrinologista, ele que também é pesquisador da USP, doutor Carlos Eduardo Barracuri. Obrigada Obrigado, Luciane. pela sua disposição aqui com a gente.